Começar o programa falando de política, notícia nacional. A defesa de Jair Bolsonaro negou que o ex-presidente tenha descumprido medidas de restrição imposta, melhor dizendo, pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro cobrou explicações depois de uma publicação de vídeos de discurso do ex-presidente nas redes sociais de terceiros. E agora, claro, cabe ao ministro Alexandre de Moraes, tem até hoje, para decidir se Bolsonaro descumpriu ou não essa medida. Vamos acompanhar. O dia do ex-presidente e dos advogados dele foi dedicado a montar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes deu 24 horas para que a defesa explicasse a declaração feita na Câmara no momento em que Bolsonaro exibiu a tornozeleira eletrônica. Isso aqui é o símbolo da máxima humilhação do nosso país. Horas antes, Moraes tinha proibido a transmissão e publicação de áudios e vídeos de entrevistas de Jair Bolsonaro nas redes sociais dele e de terceiros. Hoje à tarde, a defesa de Bolsonaro recorreu, pedindo que o ministro esclareça pontos confusos da ordem. Diz, por exemplo, que não ficou claro se o ex-presidente pode ou não conceder entrevistas. Os advogados de Bolsonaro alegam que a replicação de falas por outras pessoas em redes sociais é algo comum e difícil de controlar no mundo digital de hoje, destacando que é natural que uma entrevista seja compartilhada, publicada ou transcrita nas redes sociais sem que o entrevistado tenha qualquer participação nisso. O ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, criticou a decisão de Moraes. Não se coaduna com o Estado Democrático de Direito no que se proíbe a interação. Ou seja, se obstaculiza a liberdade de expressão. A decisão dele é um tanto quanto indefinida quanto às pessoas com as quais o ex-presidente não pode manter contato. Acaba havendo inibição, inclusive, quanto à atuação dos veículos de comunicação. A tônica da Constituição Federal é a liberdade de expressão. Isso tem que ser preservado. Liberdade de expressão não diz respeito a quem detém o poder, diz respeito a um direito dos cidadãos. O direito dos cidadãos terem acesso àquela informação, terem acesso ao contraditório. Além disso, é um problema lógico. Se o ex-presidente pode dar uma entrevista, como ela não seria reproduzida, transmitida, retransmitida em redes sociais? Deputados de oposição tentaram aprovar uma moção de apoio ao ex-presidente em 2 comissões da Câmara. Mas o presidente da Casa, Hugo Mota, hoje de manhã proibiu comissões até 1º de agosto. Na última sexta, ele já havia mantido o recesso, alegando reformas nas dependências da Câmara. O ex-presidente participaria da reunião com os parlamentares, mas foi aconselhado pelos advogados a não ir. Então ele saiu no meio da manhã, aqui da casa dele, nesse condomínio aqui em Brasília, foi para a sede do PL, ficou lá boa parte do dia e retornou para cá por volta das 6h10 da noite, perto do horário que começa a valer a medida restritiva de não sair da residência, que é às 7 da noite. O único a divergir na primeira turma do Supremo sobre as medidas restritivas contra Bolsonaro, como a tornozeleira eletrônica, foi Luiz Fux. O ministro afirmou que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República não apresentaram provas de qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente, e que não se vislumbra nesse momento a necessidade das medidas cautelares impostas. O julgamento foi finalizado com 4 votos a favor da Ordem de Moraes. Olha, eu acho que cabe uma ponderação aqui para a gente até conseguir entender o que pode e o que não pode, né? Porque quando você puxa a retórica de decisões judiciais, eu vou usar um exemplo claro de uma outra figura importante no país, que é o atual presidente da República, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Quando Lula estava preso, foi concedido a ele direito de dar entrevista. E aí eu não estou falando aqui para você, se você... Esquece a sua ideologia. E aqui eu tiro as minhas crenças políticas também, que todos nós temos. Mas esquece tudo isso. Vamos olhar para o fato. O grande questionamento que juristas colocam aí contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ou pelo menos questionando tal decisão, é que, ok, ele está impedido de usar a rede social dele.
Só que a partir do momento em que o ministro Alexandre de Moraes coloca uma decisão em que o presidente da República o ex-presidente sequer pode dar uma entrevista, indiretamente ele está limitando o trabalho da imprensa. Ora, eu não tenho direito de ir perguntar. E aí, o presidente Lula esteve preso e foi concedido para ele a autorização de dar entrevista amplamente. E não foi uma só, não, foram várias entrevistas. E é um questionamento que deve ser feito. São 2 pesos e 2 medidas? São situações diferentes? É o questionamento que nós temos que fazer. Bom, a punição para o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, de não poder usar a rede social dele, tudo bem. Aí eu faço um outro questionamento. Você está com seus bens apreendidos e apreendi um dinheiro. Bom, mas se ele tem um outro dinheiro ali, ele não pode vir comprar no meu estabelecimento ou eu não posso vender para ele? Esse é o questionamento. Quer dizer que então a imprensa não pode cumprir esse papel de entrevistar o ex-presidente da República, quem quiser entrevistar? E esse é o questionamento que todos estão fazendo. Enfim, é uma discussão ampla e que gerou polêmica e que a gente aguarda o país aguarda com muita expectativa nessa decisão de que ele descumpriu ou não descumpriu, porque se ele falar, olha, o ex-presidente descumpriu uma determinação do judiciário, ele pode ir para cadeia. Em menos de 24 horas. A gente está acompanhando para poder tentar entender o que é que vai acontecer. Será que vai? Será que não vai? A gente segue acompanhando e noticiando para você aqui no Bora MS.